Bom dia, meu sexto ano. Tudo bom? Vamos nessa terça-feira com a aula de espanhol? Então vamos lá. Hoje, assim como ontem, né? Hoje também nós vamos trabalhar no nosso livro, tá certo? Relembrando sempre aquela situação. Se você não tem ainda o livro, se você ainda não está com o livro, não é desculpa para não fazer. Assiste a videoaula, tá certo? E faz o teu exercício no caderno para que possa me enviar. Lembre que o mais importante é que tem que enviar o exercício no privado do WhatsApp para que eu possa colocar a sua presença na aula de hoje, tá bom? Então pega aí o teu livro 1, esse aqui, ó, livro 1 de espanhol, abre na página 2, que é o primeiro capítulo, e vocês vão ver que muita coisa a gente já viu, né, anteriormente naquelas folhinhas, porque vai ter para cumprimentar as pessoas, para se despedir, tudo isso a gente já viu. Vai ter o alfabeto, tudo isso a gente já viu. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com os exercícios do livro, tá? Mas eu vou explicar tudo direitinho. Então, vamos lá. Você que está em casa, você que está na aula remota, pega aí o teu livro ou pega o seu caderno e assiste a videoaula, tá bom? Começamos a nossa aula de espanhol. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Começando na página 2, que é essa unidade, o capítulo 1, tá? Veja que o título você tem um saludo muy especial, ou seja, uma saudação muito especial. Você vai ver desse lado aqui, ó, tá? Que ele vai ter vários tipos, várias formas que você pode usar para saudar, para se comunicar, para se despedir, e tudo isso a gente já viu naquela folhinha anteriormente, né? Todo o nosso livro de espanhol, um personagem que a gente vai encontrar muito é esse cidadão aqui, ó. O nome dele é Gaturro, tá? Nós vamos ter várias tirinhas, várias situações que eles vai aparecer, tá certo? Então, vê que você tem primeiro uma tirinha, tá? Uma historinha, né? Inteirinha. E ele tem duas perguntas aí, ó. No primeiro, ¿has visto como el gatito saluda la primavera? Descubre en el texto una expresión que utilizamos quando conhecemos a alguém. Ou seja, nesse texto aqui de cima, ó, ele quer que você coloque aqui. Quando a gente conhece alguém, que expressão a gente utiliza? E o segundo aqui, ó. Agora, você vai buscar em todo o texto as diferentes formas de saudar as pessoas. Lembre que aqui você vai colocar todas as expressões que ele usou no texto. Tá bom? Legal. Na página 3, a gente relembra o alfabeto em espanhol. Isso também a gente viu na nossa última aula, não foi verdade? Joia. Só que aqui, ó, aqui tem o alfabeto, né? E aqui de lado, no exercício, veja que ele está te mostrando alguns objetos e ao invés dele botar o nome, ele soletrou. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ver que letrinha é cada uma dessa que ele está soletrando e colocar aqui embaixo, ó. E vai formar o nome desse objeto em espanhol. Por exemplo, deixa eu colocar só o primeiro, só vou fazer o primeiro, tá, gente? Só para você saber. Por exemplo, vê só. Ele soletrou aqui, ó. E-S T-U-C H. Que letra é H? Olha ela aqui, ó. H-E. E aí formou estuque. Estuque é estojo em espanhol. Tá? A mesma coisa você vai fazer na letra B. Qual é a palavra que vai formar? Na letra C, na letra D, na letra E e na letra F.
Tá bom? Ele só letrou e agora ele quer que você forme as palavras que vai ter de cada uma em espanhol. Tá joia? Bom. Na página 4, vai aí para a página 4. Ele já fala dos pronomes pessoais. Ora, em português, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é assim? Em espanhol, os pronomes pessoais são esses daqui, ó. El, ella, tu, yo, tá? E aí, o exercício, ele começa assim, ó. No primeiro exercício, observe as frases a seguir e marque a pessoa a quem o verbo se refere. Nessa frase aqui, ó, tu eres alemã. Esse verbo eres, tá? Ele tá falando de tu ou de alemã? Circula, grifa, tá? No eu sou espanhola, esse soy tá conjugando com quem? Com qual desses dois aqui? Certo? Legal. Aí vê só, o segundo. Observe a tirinha e indique a posição de cada pronome no quadro. O pronome são esses aqui, ó. Ellos, tu e nós outros. Esse ellos vai encaixar onde aqui? Esse tu vai encaixar em qual desses aqui? E o nós outros? E aí, para você dar uma olhada, ele te mostra aqui como é, ó. Então, é só ver que tá faltando 3 balãozinhos, né? Ó. Que são esses daqui, ó. Só que eles não estão em ordem, né? Então, presta atenção. É só olhar para aqui, ó. Vai dar certo. Tá bom? Então, esse é o exercício da página 4. Vamos lá agora na página 5 e a gente vai falar sobre verbos. Presta atenção. Então, vamos lá. Ó, seguindo para a página 5, tá? Nós temos a explicação em espanhol do usted e ustedes. Esses dois pronomes, tá? Ele só vai existir verdadeiramente em espanhol. Se a gente fosse traduzir bem a grosso modo, ou seja, uma tradução muito aleatória, você poderia dizer que usted é você e ustedes vocês. Mas, gente, isso é muito aleatório, tá? Não quer dizer que seja a tradução literal. Porque usted e ustedes, você vai usar sempre na terceira pessoa, mas desde que você tenha um tratamento formal, ou seja, um tratamento de respeito com a pessoa que você usa, tá? Se é uma pessoa que é próximo de você, se é uma pessoa, enfim, que é muito seu amigo, você não usa usted e ustedes. Essas formas aqui, ó, você só vai utilizar quando a pessoa merece respeito, tem um tratamento de respeito junto com você, tá bom? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Aí eu chego aqui, ó, na primeira parte dos verbos ser e estar, joia? Então, são os dois verbos que você vai usar muito, e que a gente vai trabalhar muito com esses verbos. Certo? Então, ele diz assim, ó, para falarmos da profissão, da nacionalidade ou a qualidade de alguma coisa ou de alguém, nós vamos utilizar o verbo ser. Soy brasileña, Felipe es estudiante, eres muy guapo, guapo é bonito, tá? Se a gente quer falar de lugar, né? De estados de ânimo, ou seja, de como a pessoa está, se está feliz, se está triste, enfim, a gente vai usar o verbo estar. Estamos em la escuela, estamos na escola.
Por que estáis tão contentos? Por que vocês estão tão felizes? Então, aqui a gente está estudando o verbo ser e o verbo estar. E aí, você que está em casa, você que está assistindo remotamente, o primeiro exercício dessa página 5, ele faz a conjugação do verbo ser e a conjugação do verbo estar. Tá certo? Então, tá faltando alguma coisa aqui, ó. Tá faltando aqui e tá faltando aqui. E aí, nós vamos completar. Vê só. Conjugando yo soy, tu eres, eu, ella e usted és. Aí vê, na continuação, nós outros somos, vós outros sois, eles, elas e ustedes son. A mesma coisa eu estou aqui, ó, com o verbo estar, né? Eu estou, tu estás, eu, ela e usted está. Nós outros estamos. Vós outros estáis. Eles, elas e ustedes estão. Tá? Completa direitinho essa tabela aqui, tanto do verbo ser quanto do verbo estar. Isso no presente do indicativo em espanhol, porque você vai precisar muito dele para fazer esse exercício aqui, ó, da página 6, tá? Na página 6, esse primeiro exercício aqui, você vai completar esse diálogo ou com o verbo ser ou com o verbo estar. Mas você não vai botar assim, ó, ser, estar, não. Você vai ter que conjugar. Tanto que ele fala aqui, ó, conjugados corretamente. Por isso que você vai precisar prestar atenção nessa tabela aqui, ó. Tá bom? Então, esse é o exercício da página 6. Completar esse diálogo com os verbos corretamente, tá? Ainda falando sobre verbo, ele te mostra o verbo llamar-se, chamar-se, ter um nome, ter, né, alguma coisa que diga quem você é. Agora veja que o verbo llamar-se, ele para ser conjugado, ele precisa deste pronome, ó, antes dele. Então, ele vai ter o pronome pessoal, que é o sujeito, aí vai ter o pronome oblíquo, que vai ficar no meio, antes de chegar no verbo conjugado. Ok? Vê que aqui, ó, este quadro se llama. Se llama. Tá falando do quadro, terceira pessoa do singular. Do singular, né? Singular não existe. Singular. El pintor espanhol se llama. Tá falando do pintor. Tá falando ele. Ele se llama. Su padre, seu pai, se llama. Ele também se llama. Então, esse quadro aqui, ó, você tem que prestar bem atenção para poder fazer, e a gente vai até aqui a página 7, para poder fazer esse exercício da página 7 aqui, ó. Ele quer que você complete corretamente essas frases aqui, certo? Com a conjugação do verbo llamar-se. Então, alguns, pronto, aqui, ó. Aqui só está faltando o pronome. Qual é o pronome que eu uso com esse verbo aqui, ó? Llamas. Aí você volta aqui, procura o verbo llamas. Ele está aqui, né? Qual é o pronome que eu vou usar? Isso, tá? A mesma coisa você vai fazer com os outros aqui, ó. A letra B. A letra B agora eu estou com esse pronome aqui, ó. Me.
Que verbo eu utilizo com o pronome me? Você vai lá, procura o pronome me. Qual é o verbo que você usa? Isso. E é assim que você vai fazer nesse primeiro exercício. Tá certo? Legal. Para terminar a nossa aula de hoje, nosso exercício, ele está falando de pronomes interrogativos. Ora, se eu estou falando de pronomes interrogativos, significa que eu só vou utilizá-los para fazer perguntas, tá? Preste atenção que todos eles aqui, ó, eles são acentuados. Então, todos os pronomes interrogativos em espanhol, ele vai ter acento, tá? Como donde, que é onde, quando, que, qual, quales, quién, quiénes, cuánto, quantas, quantos, quantas, certo? Pronomes interrogativos. As palavras que nos ajudam a formular perguntas, certo? E para terminar o nosso exercício, na página 7, aquilo que a gente já fez várias vezes, as palavras estão embaralhadas, todas são perguntas. Nós temos que desembaralhar as palavras e formar as perguntas corretamente. Veja que alguma palavra começa com letra maiúscula, né? Então, se começa com letra maiúscula, significa que ele vai começar a nossa frase. Não é assim? Joia! Tá? Então, a gente só vai organizar e formar a frase corretamente. Entendido? Muito bem. Então, vê só, pessoal. Nós começamos na página 2 do nosso livro 1 de espanhol, tá? Então, nós temos o exercício da página 2, da página 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Então, na aula de hoje, não esquece. Se você tem livro, faça no seu livro, tá? Se você ainda não tem livro, você faz no seu caderno. E é importante tirar a foto e enviar para a Tio Del, senão não tenho como eu colocar a sua presença na nossa aula de hoje. Feito? Qualquer dúvida, ou me chama no privado do WhatsApp, ou me chama aqui no grupo da turma. Entendido? Muito bem, começamos o nosso livro do 6º ano, começamos a nossa atividade e a nossa aula dessa sexta-feira. À medida que eu for corrigindo aqui no presencial também, eu vou tirando foto e coloco no grupo, tá bom? Mas não esquece de enviar a tua atividade para que eu possa registrar a sua presença. Tá feito assim? Não esquece de jeito nenhum. Também ainda no final da aula, eu vou colocar a tarefa de casa, mas isso eu vou colocar no quadro, tiro a foto e deixo aqui no nosso grupo, tá bom? Um bom dia para todo mundo, uma boa aula, qualquer dúvida me chama e vamos em frente. Vocês aí em casa, eu aqui com a turma do presencial e a gente vai estudando nesse mês de março que começamos ontem, não é? Bom dia, pessoal!